Olá, boa noite. Eu começo, depois de fazer algumas lives no Instagram, a percorrer esse campo do YouTube que é novo para mim, como é novo também a tecnologia da internet. Eu sou jornalista, sou advogada, mas hoje estou aposentada. E trabalhar com essas ferramentas, eu tenho 57 anos, não tem sido fácil, mas eu estou tentando. E a minha proposta é não estar aqui, como também nas lives eu coloco o hashtag bate-papo de cara limpa, porque é de cara limpa em todos os aspectos, inclusive sem maquiagem. Por quê? Porque eu quero passar como eu sou. Se eu estou de cabelinho molhado, tomei banho, ótimo. Se eu não estou, ótimo. Se eu estou sem maquiagem, ótimo. É assim que a gente é. Eu quero fazer disso uma videochamada, como a gente faz. Então, necessariamente, eu acredito que eu não preciso estar maquiada ou com roupas maravilhosas, divinas, para a gente bater um papo, trocar ideias. Esse é o propósito. Então, lá eu comecei com essa hashtag bate-papo de cara limpa e também o título da minha live no Instagram é Superando Desafios. E é justamente essa superação de desafios que eu quero aqui falar para vocês um pouco sobre mim. Eu, durante o meu período de atividades, eu trabalhei em emissora de televisão, já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal, enfim, em vários veículos de comunicação. E durante as minhas férias, eu sempre procurava viajar, porque eu amo viajar. Eu sou muito curiosa, eu sou muito atenta a informações, eu tenho sede de informações, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber questionar as pessoas e ficar atenta a comportamentos de povos diferentes, pode ser em outra cidade do próprio país, pode ser para viagens internacionais, pode ser para onde for, não importa. Eu tenho uma sede muito grande de aprender e de querer conhecer e de conhecimento. Eu já fiz aqui no Brasil, eu faço viagens sozinhas, tranquilamente. Antes eu ficava assim muito na dependência de viajar com pessoas, com outras colegas. Mas o que é que ocorria? Ou às vezes não, que a pessoa não podia ir naquele momento, ou não tinha a condição financeira, ou tinha problemas outros para resolver, e sempre tinha um empecilho. E eu comecei lentamente a me libertar disso, porque quer queira, quer não, mesmo dentro do país, mas muito mais fora do país, dentro eu não tinha esse medo tanto, porque a gente fala a mesma língua, a gente consegue se comunicar, é mais fácil uma ligação telefônica, tudo é mais fácil. Então eu fui me trabalhando ao longo dos anos, de bons anos, para viajar sozinha. E é nesse ponto que eu vou chegar, o que é o superar os desafios, porque são vários desafios, e principalmente numa situação como a nossa agora, onde tem isolamento social e uma pandemia. Então, durante muito tempo, eu viajei com a agência. O primeiro passo dessa libertação, isso para viagens internacionais. Durante muito tempo, eu viajei, como eu disse, por agências, através de agências. E as agências geralmente vendem apartamentos duplos e triplos. Nem sempre eu tinha amigas para ir, ou as amigas não queriam, ou não iam, enfim. E essa agência específica que eu viajava, ela fazia parcerias, via mais ou menos o perfil, o meu perfil com o perfil de outra pessoa semelhante. Eu sou uma pessoa muito independente, muito mesmo. Me viro tranquilamente com as coisas, não acho que nada existe dificuldade, acho que é meter a cara e ir. Eu sou do tipo que acha, o não já é a resposta, se eu obtiver o sim, tá maravilhoso. Então, eu comecei a ir viajar com outras pessoas, mais próximas a mim, amiga, para que a gente, pelo menos, se combinasse em algumas coisas. Mas eu queria o passo seguinte, que era o de viajar através de agência, mas comprando um apartamento single.
que é um pouco mais caro, mas não chega a ser o preço do duplo. Por que isso? Porque cada um tem um tempo diferente. A minha companheira, minha colega de quarto, pode acordar mais cedo, pode mexer em saco plástico, mexer na mala, ou precisar de muito mais tempo, muito mais hora para se aprontar, para sair, por exemplo, de 8 horas, aí acha que deve acordar às 5. E eu sou uma pessoa muito rápida, muito prática, tomo banho muito rápido, mudo minha roupa mais rápido ainda. Então, sou muito prática e muito organizada. E outro fator, às vezes a pessoa quer um ar-condicionado mais frio, eu já não gosto do ar-condicionado mais frio, por toda essa questão de liberdade e também de ser um preparatório. Aí foi quando eu comecei a também viajar, através de agência ainda, mas passando a dormir sozinha. Isso foi com a agência eu viajei em cruzeiro, mas eu ficando na cabine sozinha. Eu viajei para outros países da Europa, Estados Unidos, enfim, também dessa forma. E tinha uma certa liberdade, então ganhei essa autonomia. Isso tudo um preparatório. Você vive viajando? Então, às vezes eu faço 2 viagens por ano. Às vezes uma viagem internacional, uma nacional, às vezes, dependendo do valor, 2 internacionais. Mas eu compro viagens, eu não tenho recursos financeiros para comprar a viagem. Eu quero ir amanhã, compro hoje. Não é assim. Eu me programo com 1 ano de antecedência, 1 ano e meio. E vou pagando. Eu destino uma certa parcela do meu orçamento para aquilo ali caber as parcelas das viagens que eu vou fazer. Então, quando chega naquele limite daquele orçamento estipulado por mim, eu não faço mais viagens, que eu não vou gastar além do que eu reservei para viagem, né? Porque viagem não só inclui você comprar o pacote, você comprar os opcionais, comprar o transfer, comprar o seguro, inclui você comprar também a moeda do país em que você vai. E tudo isso é um custo, e um custo muito alto. Passada essa fase de ir ainda com a agência de viagem, eu comecei a querer mais uma etapa, que foi uma viagem. Eu com uma amiga que eu conheci, fiz amizade. Nesse cruzeiro, que eu já fui sozinha na cabine, eu conheci uma pessoa. E a gente planejou uma viagem aqui para a América do Sul, que ia ser saindo de Bogotá, a gente ia conhecer Bogotá, depois Cartagena, depois a gente ia fazer um cruzeiro pelo Caribe, Antilhas, Boné, Curaçao, Aruba, Antilhas não, gente, desculpe, Aruba, Colônia, Panamá. E voltava para Cartagena e de lá a gente ia para o Panamá e ia conhecer o Panamá. Por questão de segurança, por mais que a internet seja fácil, mas vocês vejam que eu sempre falo muito em questão de segurança, porque a gente já teve, quem viaja sabe que às vezes tem problemas. Você pede um tipo de quarto, um tipo de apartamento, um tipo de cama e às vezes entende mal, a operadora não faz, enfim, tem vários transtornos que fazem parte também de uma viagem. Então eu queria uma segurança, ter a quem cobrar. Então eu vou cobrar de uma agência que eu paguei para ela me prestar o serviço tal e qual. Foi assim, inclusive, com essa viagem que nós fizemos, eu e uma amiga, para Bogotá. Tudo correu dentro do esperado, nós tivemos praticamente turismo exclusivo. Não ocorreu como esperado em relação ao hotel, porque a gente pediu camas twin, ou seja, camas de solteiro, que ninguém ia dormir junto uma com a outra. E a gente chegou, por 2 locais que a gente foi distintos, a gente chegou e tinha uma cama minúscula de casal. Então foi uma confusão,
Em alguns lugares eu consegui resolver, mas em outros eu não consegui. A gente teve que pagar mais caro pelo quarto, mesmo falando com a agência brasileira. Mas quando retornamos, tínhamos todo o direito legal, todos os prints a gente tinha feito e tudo, e colocamos na justiça e ganhamos, né, uma indenização por esses transtornos causados a nós duas, já que eu fui com uma amiga. E essa viagem a gente também foi num cruzeiro, né, como eu disse, foi maravilhosa, assim, foi uma coisa, mais um passo para minha independência. A minha meta era, eu quero viajar sozinha, como eu disse desde o começo. Então a gente viajou, voltou, colocou na justiça, conseguiu e pau. Então, qual o próximo passo? Não, eu agora quero fazer uma viagem sozinha. Sozinha, eu indo sozinha. Mas eu também vou ver como eu vou sozinha hoje. Mônica, você vai sozinha para o Egito? Não, não vou. Para países muçulmanos? Não vou. Não vou, porque eu acho que tem uma questão de segurança aí. A não ser que seja com a agência brasileira fazendo receptivo lá. Desde me pegar no aeroporto, até passear, ir para o hotel, com turismos exclusivos. Então eu decidi que eu ia fazer uma viagem de cruzeiro, agora em março passado, saindo do Chile até Cabo Canaveral, em Orlando. Tudo bem, ia ser quase um mês de viagem. Comprei o cruzeiro, comprei os opcionais em cada lugar que o navio ia parar, comprei seguro, comprei a viagem. A primeira questão foi que a viagem, o retorno de Orlando para a minha cidade, eu sou de Maceió, mas como aqui não tem voo direto, Maceió é Nordeste do Brasil. Então, como aqui não tem voo direto, eu iria para São Paulo, faço uma conexão, iria para Santiago, teria que ser na véspera da saída do cruzeiro, que era no dia 14 de março, e pegaria um transfer, que seria 2 horas de viagem, até o porto do Chile. Perfeito. Primeira modificação foi a da viagem. A companhia aérea, no dia que eu iria voltar do cruzeiro, desmarcou o voo de volta. Ótimo, então acrescentei, até aí sem tanto transtorno, acrescentei um hotel, ia ficar um dia lá e comprei um chip, né, porque eu digo, não, eu tenho que me comunicar, né, já que eu vou ficar um dia no outro país, etc. Eu não me considero falando fluentemente nem espanhol, nem inglês, mas eu consigo me comunicar, eu consigo resolver problemas, eu me faço entender. Pode ser que eu assassine, atropele palavras, eu não me importo com isso, porque eu vejo estrangeiros chegando aqui no Brasil, falando um português totalmente torto, e a gente ouvindo e participando e tudo. Eu acho que o que vale é tentar. Então eu sempre não tive vergonha de, mesmo que colocar as conjugações erradas, tento cada vez mais, e cada vez mais que você viaja, e também fico estudando, né, inglês, mas a cada vez mais que você viaja, você vai tendo, as coisas vão fluindo, vem as palavras na cabeça. É claro que às vezes falta uma palavra ou outra, você fica, ai, como é aquilo e tal. Bom, mas eu me comunico. Eu sei dizer o que eu quero, como eu quero, eu me comunico. Então no dia 13 de março, 2 dias antes, que foi no dia 11, a Organização Mundial da Saúde informou que havia uma pandemia, já estava em caráter de pandemia o coronavírus. Então eu pergunto à companhia marítima, que eu comprei pelos Estados Unidos, com uma brasileira, mas no escritório dos Estados Unidos, perguntei no próprio dia, na quarta-feira, no dia 11, se o cruzeiro ainda estava mantido. Por quê? Porque é um dinheiro que muito alto,
Se não tivesse condições, digamos assim, de fazer aquele cruzeiro, era necessário que houvesse uma desistência pela companhia. Eu não ia jogar tudo que eu paguei fora. Tinha questão de segurança e eu achava que a companhia marítima, ela não ia ser irresponsável a ponto de mandar a gente viajar e num país de uma cidade tão distante até Santiago, e de Santiago com o trânsito e tal, para não ter esse cruzeiro. Então, no outro dia, na quinta-feira, a personal que eu comprei me informou que o cruzeiro estava garantido, que ia sair normalmente. Eu viajei no dia 13 de madrugada, 3 horas da manhã. Você já não dorme direito, né? Porque você fica naquela, você tem que chegar X horas antes, conferir as coisas, né? Deixar as malas e tal. Então eu fui para Santiago e cheguei no dia 13, na véspera do embarque do cruzeiro, à tarde, de 4 horas da tarde. Acreditando que estava tudo certo, porque tinham dito que estava tudo certo. Quando eu desço, quando eu desembarco, saio do avião, tem uma mensagem do meu filho. Vocês não me perguntem como, porque eu estava sem internet, mas enfim, eu consegui ouvir essa mensagem antes mesmo de chegar lá dentro do aeroporto de Santiago. E meu filho, uma mensagem: assim que você desembarcar, por favor, ligue com urgência, seu cruzeiro foi cancelado. Aí eu digo, poxa vida, por que não falaram isso? Mas também é preciso entender que as coisas estavam tão assim, tão loucas, ninguém sabendo nada direito, que o Chile, depois eu soube, impediu que navios atracassem no porto a partir daquela data, do dia 13. Então, o navio estava chegando, esse navio estava chegando da Argentina e voltando, indo para os Estados Unidos. Meu Deus, e agora? Procuro a internet lá no aeroporto, né? Conectar a internet no aeroporto, consigo conectar a internet no aeroporto e ligo via Zap para a pessoa da agência que me vendeu aqui a passagem aérea. Então ela me orientou que seria melhor eu tentar por lá. E um dado curioso. Quando fui comprar a minha passagem, nada é por acaso, nada é por acaso. Quando eu fui comprar a minha passagem há bastante tempo atrás, a passagem só de ida para o Chile era muito, mas muito mais cara, cerca de 1.500 mais cara, do que se eu comprasse a ida e volta para o Chile e desperdiçasse a volta. Então foi o que eu fiz, eu fui com a ida e volta, com a data do meu final do cruzeiro marcada e desprezaria a volta. Quando eu cheguei lá, me informei, era um labirinto, você não cheia de mala, porque afinal eu ia passar quase um mês, né? Mala de mão, a outra mala maior. E aí consegui me comunicar. Não estava preocupada com o transfer, porque o hotel, eu tinha procurado um hotel que tivesse transfer no aeroporto e eu solicitei que me informasse qual era a porta onde você vai sair. Então eu tinha todas as precauções, onde eu pegaria esse transfer, como eu chegaria até esse transfer. Então o transfer estaria lá e o hotel já estava reservado em Santiago, porque eu ia dormir à noite e no outro dia eu ia fazer o transfer. Consegui mandar um zap para o transfer, cancelando, dizendo que o cruzeiro havia sido cancelado e como eu deveria proceder. Eles me informaram como eu devia proceder, que mandasse um e-mail, etc. E houve a restituição do valor. E daí eu fui encontrar o escritório no labirinto lá, que era no 3º andar, no labirinto, porque você, como não conhece o aeroporto, pergunta, vai no 3º andar, na 3ª, na 4ª entrada, aí você entra, aí você não vê placa assim, empresa tal, companhia aérea tal. Então eu perguntei, voltei, né,
lá mesmo nesse andar. Aí disse, não, a senhora passou o local é ali. Tá, chego lá, não consigo entrar com as malas, mas consegui me comunicar. Uma pessoa muito atenciosa, e graças àquela passagem que eu tinha comprado de ida e volta, porque estava mais barata do que só a ida, foi que eu consegui retornar para o Brasil. E tudo aconteceu de uma forma assim maravilhosa, ou seja, se encaixou. Eu consegui me fazer compreender e disse que eu tinha uma passagem com ida e volta e se eu poderia remarcar para o dia seguinte, que era o dia 14. Graças a Deus eu consegui remarcar. Aí o rapaz disse, olha, nós não temos na mesma categoria, temos uma categoria MAP, né? Uma categoria maior. Eu disse, não tem problema, o que eu quero é voltar para o meu país. Então eu iria voltar na madrugada do dia 14. O rapaz lá me disse, não, você paga a passagem quando vier de madrugada. Eu disse, não, eu quero pagar logo para ter a segurança de que essa passagem, desculpem, foi comprada. Está comprada. E assim fiz, comprei, marquei, então fui para o hotel. Indo para o hotel, que já estava reservado, eu jantei, né? Eu já tinha comprado, eu comprei alguns pesos chilenos lá em Guarulhos, para passar justamente um dia, para passar um dia com comida e tal, e também estava levando dólares, né, porque é o dinheiro que é usado no navio, pronto. E fui, jantei, dormi um pouco, que eu pude dormir, tomei banho, troquei de roupa e me ponho de volta no aeroporto, no dia 14. Tudo isso demandou um desgaste emocional muito grande, porque você está no outro país. De repente, gente, eu tenho rinite, e como está um pouco frio aqui, então eu tô meio começou a entupir um pouquinho o nariz e eu tô espirrando. Como eu tinha que voltar no outro dia, né, dormi pouco, muito pouco, e voltei tranquilamente. Eu tinha marcado, como eu tinha marcado, e ainda bem que tinha marcado, um hotel perto do aeroporto, porque não havia necessidade de ir para o centro de Santiago, onde estava havendo muitas manifestações ainda, problemas sérios lá. Então eu fiquei próximo ao aeroporto, porque tanto fazia, o transfer ia me pegar para ir no outro dia para o cruzeiro. Ótimo. Na volta também vim do hotel, que o hotel tinha um transfer, a mesma coisa, para ir para o aeroporto, fui para o aeroporto, e ainda bem que eu consegui essa passagem no dia 14, porque no dia 15 o Chile proibiu voos. Então eu fui e voltei, eu passeei de avião, mas consegui ir e voltar em segurança, graças a Deus. Aí o que é que aconteceu? Como eu fui, e outra coisa, gente, no dia 13 e no dia 14, que eu fui para Guarulhos, as coisas aqui no Brasil, ainda pouca gente usava máscara, pouca gente das companhias aéreas, dos funcionários, estava tudo parecendo que não tinha acontecido nada. Quando eu cheguei no Chile, eu desembarquei no Chile, foi que eu vi aquele pandemônio, no sentido de todo mundo medindo sua temperatura, pessoas espalhadas em várias partes do aeroporto. A gente preenchia um formulário de saúde, e não só preenchia um formulário de saúde, mas a gente também, além de preencher o formulário de saúde, passava por uma entrevista para as pessoas checarem se a gente realmente
estávamos bem de saúde para poder entrar no país. E eu não vi isso aqui em Maceió. Eu digo, meu Deus do céu, que organização, que coisa fantástica. Achei. Então, volto para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, eu disse, eu vou procurar um hospital, porque afinal de contas, como eu disse, eu sofro de rinite alérgica, mas como eu tinha saído do país, como tinha uma pandemia, então, sim, e lá já no Chile, o que é que eu fiz? Eu já tinha que informar a pessoa do cruzeiro, porque o cruzeiro ofereceu 150% em outra viagem dentro de 2 anos ou dentro de 1 ano, não me recordo agora, e a devolução integral do dinheiro. Eu optei pela devolução integral. Aí voltei. Quando voltei, eu disse, eu vou no hospital. E conversando com a comissária lá de bordo, ela disse, olha, não tem um posto médico no aeroporto, a senhora pode ir lá e ver como é que vai fazer. E aí vem o outro problema, né? Assim, outra questão. Quando eu cheguei, ela disse, não, o quadro da senhora é um quadro alérgico, como a senhora está dizendo, mas não precisa ficar 14 dias isolada, mas você fique 7 dias. Esses foram 7, depois eu fiquei mais 7, na realidade eu fiquei 14. Então, eu fiz compras pelo aplicativo de supermercado, pedi feira através de uma outra pessoa que faz feira pra gente em qualquer supermercado e fui me virando. Eu não pude ter contato com o meu filho e nem pude pegar. Eu tenho uma cadelinha linda chamada Mel e não fui pegar a Mel porque eu não sabia se eu ia apresentar sintomas, se eu ia adoecer ou não. Este isolamento de 14 dias, os 7 primeiros, foram para mim terríveis. Essa questão de dizer assim, olha, o direito de ir e vir da gente ser cerceado, você vai ter que ficar em casa, isso me causou ansiedade e um bombardeio exagerado, bombardeio de informações e desinformações também, né, muito grande, porque ninguém sabia nada direito. Isso me deixou muito angustiada. E completamente sozinho. Poxa vida, eu tô aqui isolada, eu não sei se eu vou ficar doente, eu não estou com sintoma nenhum, mas a gente fica pensando nisso tudo. Não dormi direito, fiquei ansiosa, tive medo, insegurança, essas coisas todas. E também ressaca emocional, porque afinal de contas eu passei por uma situação real, onde também me serviu de lição para a minha viagem sozinha. Ou seja, eu posso e eu consigo resolver situações, mesmo situações que fujam ao controle, porque o que tudo se esperava é que tudo ficasse bem, e na realidade não ocorreu dessa forma. Eu tive que me comunicar, me virar. Então, isso tudo, depois que eu cheguei, foi aquele ufa, eu tô aqui. Mas vem o peso emocional de todo um transtorno causado com 2 dias de viagens no aeroporto, no avião, onde eu inclusive já tinha ido viajar de máscara e tinha levado uma caixa de máscara, porque eu digo, mesmo que esse cruzeiro saia, eu vou usar máscaras, porque é um confinamento. Graças a Deus também eu não embarquei no navio, porque se embarcasse no navio, se por acaso ele atracasse, porque foi proibido pelo governo chileno, mas se atracasse, eu ia ficar à deriva, sem saber onde eu podia ir parar, como ficaram as pessoas que já vinham da Argentina, já vinham de outros lugares, neste mesmo navio. Então foi tudo uma providência divina, tudo deu certo. Mas tem o emocional na história, né? Mas eu saí, creio que mais fortalecida. Então esses 14 dias primeiros da pandemia foram muito ruins para mim, muito ruins mesmo. Foi uma adaptação, o que é que eu vou fazer? Eu tô presa, aí
briga de todo lado, do executivo, judiciário, com o legislativo, e cada vez mais informação, e só falando de morte, e só falando de grupo de risco. Eu tenho hipertensão controlada, mas eu sou de grupo de risco por ter hipertensão. E aí eu, depois de 7 dias, fui me pegar na casa do meu filho, sem contato com ele, porque sem beijo eu sou muito afetiva, e sem beijo, sem abraço, sem o carinho, eu fui pegar na casa dele a minha cadelinha, que é a minha fiel escudeira. E com ela fiquei mais os outros 7 dias, mas ainda estava meio agoniada. E com a necessidade de arranjar coisa para fazer. Eu fazia muita atividade física. Eu não estou conseguindo fazer por eu não estar tendo força de vontade para tal. Eu estou conseguindo alongar. Mas eu fazia dança, pilates, natação, aqui no próprio prédio tem uma raia com 18 metros. Então dava para nadar, eu não nadava todos os dias, mas eu fazia. E, claro, a gente em casa, assistindo filme, ataca a geladeira. Primeiro eu fiz o que todos fizeram, arrumar coisas para fazer dentro de casa. Então eu arrumei papéis, guarda-roupa, fui arrumando o que eu podia arrumar, que estava precisando, fazendo limpezas, onde eu sempre deixava, depois eu faço, mas isso uma hora se esgota e fazendo as atividades do dia a dia, né, que é o lavar prato, fazer comida, ou seja, o dona de casa mesmo, né? Cuidar da minha cadelinha. Eu e minha cadelinha, nós inclusive viajamos. Sou parceira, ela é minha parceira para viagens aqui dentro do meu próprio estado, e inclusive eu já realizei o meu sonho, né, do cachorro, porque o cachorro não tem essa questão, essa vontade de viajar, ela quer ficar com o dono. Mas eu já fui para São Paulo, porque era meu sonho estar passeando ali na Paulista, dia de domingo, e também no Ibirapuera, que tem um local maravilhoso para cachorro. Aqui ainda tem várias restrições, aqui na minha cidade de Maceió, em relação a cachorro. Mas eu passeava bastante, eu ia fazer caminhada, ela ia junto, eu ia para a pracinha, me reunir, conversar, e tinha outros cachorros, tinha crianças. Enfim, eu sempre estava em atividade. Ela também está estressada. Porque assim, ela percebe como está o dono. Logo no início, eu fiquei, como eu disse, ansiosa, estressada. Hoje não, eu estou tranquila dentro da minha casa. E aí eu descobri, fora o desenhar que eu gosto, fora o pintar através de aplicativo, fora ver muitas coisas que eu gosto no YouTube, eu passei a não assistir tanto televisão. Claro que eu quero informações, óbvio, mas não ficar neuroticamente assistindo aquele bombardeio de informações. Então eu disse, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha saúde mental. E comecei a ver coisas, a ver comentários que eu gostava, análises políticas, enfim, comecei isso tudo. E um belo dia deu start. Ora, eu acho que eu vou fazer live. E aí comecei, eu acho que tem uns 15 dias exatamente, com esse tema Superando Desafios, e com hashtag Bate-Papo de Cara Limpa, pelo motivo que eu disse, de cara limpa em todos os aspectos e principalmente sem maquiagem. Aí eu comecei a fazer. E como eu trabalhava acredito que eu era bem conceituada, considerada uma jornalista séria, as pessoas foram me dizendo sim, amigos, parentes, cada um para dizer a sua situação. Casos de mães com filhos pequenos, essa história de aula online. Então eu bati papo com muitas pessoas, com empresário do setor do turismo, com microempresário com restaurantes e deliveries, com pessoas do povo, com motorista de aplicativo,
que vê a cidade, vê o comportamento das pessoas de uma forma diferente. E a gente, na realidade, eu estou desde o dia 13 de março, desde 14 de março, nessa quarentena. E a gente nota que as coisas parecem que deveriam ter começado no lockdown para depois ir afrouxando. Mas aí não, foi apertando. Por quê? Vamos preparar o sistema de saúde. Que essa pandemia só fez escancarar, na minha opinião, o que está aí, o que sempre esteve. O desmantelamento do setor educacional, da saúde, de tudo, finalmente. E a coisa se transformou numa guerra, numa quebra de braço política, que parece que nós, povo, não temos significado algum. Ou se temos o menor significado possível. E isso também causa incertezas. O fato de eu ser aposentada e o fato de não ser autônoma, digamos, você é aposentado, então você não vai ter transtornos financeiros. A gente não sabe, porque não está entrando arrecadação de impostos em nenhuma esfera de governo, então você não sabe se amanhã você vai ter cortes de salário, cortes de aposentadoria. A gente não sabe nada disso. É uma incerteza muito grande, mas eu estou vivendo um dia de cada vez. E com essa live, as lives que eu estou fazendo, eu estou me divertindo. Eu não estou fazendo pela obrigação, porque eu sou jornalista. Não, eu quero bater um papo como eu estou batendo aqui. E aí eu quis enveredar também pelo lado do YouTube. Só que o YouTube tem regras, como tudo. E as regras do YouTube, você tem que ter visualizações, atingir pessoas que vão se inscrevendo para você começar a fazer transmissões ao vivo. Eu criei ontem, assim, na marra. Estou gravando o meu segundo. Eu já tinha um vídeo pequeno, editei, coloquei música nesse vídeo, que era com a minha cadelinha, eu fazendo carinho na cadelinha, para saber como era que postava. E hoje percebi também, e eu obtive a informação, que no YouTube as coisas precisam ser mais longas, as lives são mais longas, as gravações são mais longas, para terem um sucesso. Então, se vocês gostaram, eu pretendo aqui depois fazer transmissões com bate-papos, falar sobre a minha cachorrinha, falar um pouco sobre a minha vida, falar sobre viagens. Acho que fazer análises sobre o meu ponto de vista enquanto cidadã, enquanto brasileira, como é que eu estou percebendo tudo isso, como, por exemplo, a saída de 2 ministros na saúde, isso gera transtornos, isso gera insegurança na população. Eu não estou aqui dizendo que fulano presta ou ciclano não presta. Não, eu sou a favor de que o Brasil dê certo. E não sou a favor das pessoas. Eu acho que temos que pensar em termos de país. Esse momento é um momento de todos se unirem em prol de um objetivo comum. O combate à pandemia, como também as pessoas, evitar que pessoas morram, e como também a economia, porque a economia é o sustentável. Eu vou colocar um maior do que o outro. Eu acho que eles se casam, eles se combinam. Tudo no tempo certo. Se ainda não for o tempo certo, aguardamos para o tempo certo e correremos atrás. Então, essa é a primeira live. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam no canal Mônica Calazans, curtam, compartilhem, para que, se for do interesse de vocês e se vocês gostarem da forma como eu falo, eu sempre falo assim, eu sempre bato papo com outras pessoas. Quando tiverem as transmissões ao vivo, vocês vão ver que é dessa forma, sempre muito tranquila. Este é meu jeito de ser. Então, se vocês gostaram, se inscrevam, curtam, compartilhem e ajudem ao crescimento. Esse é o primeiro mais longo vídeo que eu estou fazendo.
é um bate-papo entre eu e vocês, porque hoje eu não tenho como fazer uma transmissão ao vivo. E espero que eu mostrei como, tive por objetivo mostrar como eu superei desafios e que estou mais fortalecida para a próxima viagem. Eu ainda tinha uma viagem que eu tinha marcado também em junho. Essa eu ia com a agência, mas com um apartamento sozinho só para mim, e ia ficar mais alguns dias além da viagem. Essa seria para Portugal, na casa de uma amiga minha, que morava em Campinas, São Paulo, e hoje está morando em Braga, em Coimbra e também Braga. Está entre um e outro até decidir mesmo ficar em Braga. Eu ia passar mais dias lá. Essa viagem, esse voo sairia daqui, era a primeira vez que ia começar a operar voo saindo de Maceió direto para Portugal, porque antes eu ia para Recife ou para São Paulo, e a excursão, logicamente, foi cancelada. Eu não disse, né? E vocês podem perguntar, você teve perdas financeiras? A companhia marítima deu uma ajuda de custo, que não cobriu o custo de eu ir e vir para o Chile total, mas uma boa parte. E todos os outros gastos que eu tive, exceto o hotel que eu fiquei no Chile, mas isso é mínimo, perto do que eu gastei no montante inteiro da viagem, eu tive retorno. E a de junho, que eu ia agora em junho para Portugal também. Mônica, você vai viajar ainda? Pretendo, mas nem tão cedo. Porque a gente sabe que pode ter... O vírus está circulando, não tem vacina, mas se acredita que tem uma imunização, que quando se imunizar tantas por cento da população... Mas ninguém sabe nada ao certo, porque esse vírus tem um comportamento tão diferente. Se achava que aqui no Brasil, por termos um clima quente, o vírus iria ter uma sobrevida menor. E, no entanto, a gente está vendo cidades tão quentes, mais úmidas, né, como Manaus, casos, Ceará também com casos, né? E fora Rio e São Paulo, eixo Rio e São Paulo. Tem cidades também que não tem casos, pelo menos as pessoas não apresentaram sintomas. Tem, mas isso faz parte. Você vai viajar? Quero sim. Continuar a minha meta de viajar e de forma que eu vá autonomamente, comigo, ou com uma excursão, ou eu mesmo viaje e pegue uma excursão lá fora. É um propósito. É ruim viajar sozinha? E não. Tem seu lado bom. Eu já fazia antes também. Eu tiro muita selfie. Eu consigo tirar selfie em várias sem cabo de selfie, que eu não gosto daquilo, mas eu consigo pegar ângulos bons. Me satisfaz aquelas fotos. Eu até prefiro eu mesma tirar. Por quê? Porque às vezes a outra pessoa tira descuidadamente, corta pé, corta cabeça, corta isso, e eu não gosto. E eu realmente não gosto, eu prefiro tirar. Então é algo também que eu já fazia. Às vezes as pessoas, eu estou na viagem, a pessoa diz, quer que eu tire uma foto? Às vezes eu digo, tá, ou então obrigada. Deixo porque a pessoa está sendo gentil, mas eu me viro. Então eu sou uma pessoa assim que me viro bastante e pretendo continuar viajando, mas não este ano, e só com a certeza de como as coisas vão estar. Eu não vou investir mais, por exemplo, você vai investir, já que é um ano antes, você vai começar a investir no segundo semestre deste ano para viajar para o ano. Ainda não. Eu acho que é muito prematuro com tudo que está acontecendo. Acho que a gente está com muitas sequelas de contato com as outras pessoas. Aqui no Nordeste nós somos muito afetivos, muito mais do que, sem desmerecer ninguém, pessoal de Rio, São Paulo. A gente aqui se abraça mais, a gente tem um afeto muito maior, beija, né? Então esses cumprimentos e essas coisas vão ter que ser repensadas, se não para sempre, que a gente tende a ser como era antes, mas por um bom tempo,
a higienização das mãos, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, tudo isso vai ter que perdurar por um tempo maior do que acabou a pandemia. Eu acredito que vai perdurar como forma de precaução, porque a gente não sabe se vai ter uma segunda onda, uma terceira, um retorno, como está tendo agora em Wuhan, na China. Então, é essas coisas todas. E a gente também critica muito, às vezes, o nosso país. Eu estive falando, uma das lives que eu fiz foi com uma amiga que está morando em Portugal, e ela disse que em momento nenhum ouviu na televisão que o governo português estaria ajudando microempresários ou pelo menos as pessoas desempregadas, até a época que eu fiz a live. Eu não sei se agora está ajudando. O nosso está ajudando. A França com 1.500 euros. Os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, passando dificuldades também no sistema de saúde. Não consegue, nem países da Europa, com desempregados, com pessoas no Texas fazendo fila para pegar caixas de alimento, produto de limpeza. Então, como uma economia como a nossa iria ser diferente do que está se apresentando? Nós já tínhamos problemas sérios, nós não somos um país de primeiro mundo com uma economia sólida, né? Muito pelo contrário, a gente vem de saques e mais saques aos nossos cofres, né? E não poderia ser diferente. Está se tentando, imagina, fazer o possível e o impossível. Existe essa discussão toda, essa briga toda, desculpem, infelizmente existe. A gente tem que aguardar. Hoje a gente só tem controle sobre o que está na nossa casa, o que estamos aqui. Nós estamos aqui, nós temos controle do que fazemos em casa. Fora a nossa casa, nenhum controle. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil. Ai, gente, eu não estou com Covid não, viu? Eu estou com o nariz entupido, porque eu tomei banho e o ar-condicionado está ligado. Então fica quem é alérgico compreende muito bem isso. Compreende isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam para que esse canal prospere, se é que tiver que prosperar. Muito obrigada e até a próxima.